Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É com alegria que nós vivemos mais um final de semana, a palavra de Deus que nos ilumina na Eucaristia e nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor, na Eucaristia que Ele mesmo prometeu. Este é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, e cada vez que vocês se reunirem, fazei-o para celebrar minha presença memorial. E nós nos reunimos em comunidade para fazê-lo. Estamos no último domingo do mês de setembro, e o domingo que é mais próximo do dia de São Jerônimo, que é dia 30, que é no próximo sábado, que é o grande autor, de grandes escritos e comentários bíblicos e também tradutor da Bíblia dos originais para, na época, a língua latina. Portanto, esse final de semana, nós celebramos o Dia Nacional da Bíblia. No mês da Bíblia, mês de setembro, embora nós tenhamos a palavra de Deus a cada dia, a cada momento, a cada instante, mas temos um mês temático reservado para reflexão especial sobre a Escritura Sagrada e devido justamente a estarmos próximo da festa de São Jerônimo, que é o grande homem de Deus que comentou e traduziu a Bíblia. Então, temos a Bíblia na língua vernácula da época, que é o latim, justamente graças a São Jerônimo, que utilizou de outras traduções anteriores também, e ficando um tempo também na Terra Santa, aprendeu as línguas originais e trouxe para nós toda essa tradução que durante muito tempo vigorou na igreja, até ter uma nova ultimamente, que com algumas correções, é claro que o tempo depois foi trazendo. Portanto, o Dia Nacional da Bíblia nos pergunta como é que nós estamos vivendo a palavra de Deus, como é que nós estamos também lendo, acolhendo. E é muito importante, meus irmãos e irmãs, que seja a palavra de Deus que norteie nossas reuniões e nossos encontros, em especial reuniões de comunidade, círculos bíblicos, reuniões de reflexão, seja a palavra de Deus que norteie a nossa vida, não uma história que inventou com uma ideologia, mas sim a palavra do Senhor que vai iluminando qualquer tipo de situação, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de sociedade. É a palavra de Deus que nos ilumina, por isso a Léxio Divina, a leitura da palavra de Deus, que é a tradição da igreja. E que é dessa forma que nós somos chamados a deixar a palavra de Deus iluminar a nossa vida. A leitura, a meditação, depois a oração, rezar em cima daquilo da palavra que nós ouvimos, e a contemplação, que é poder olhar o mundo com a luz dessa palavra e, consequentemente, colocá-la em prática. É muito importante, meus irmãos e irmãs, estarmos aí vendo a beleza e a importância disso. Nos rendemos à palavra de Deus que nos ilumina. E é claro, durante esse mês da Bíblia, além de deixarmos que a palavra de Deus nos fale, como o caso da primeira carta aos Tessalonicenses, que é o livro desse mês que está findando, também de nós conhecemos um pouco o contexto, o conteúdo, o esquema da carta, enfim, aproveitarmos, aprofundarmos um pouco mais com o curso, com semanas bíblicas, como nós tivemos nesse mês de setembro, nesse Dia Nacional da Bíblia. Pensemos bem sobre a importância da Escritura em nossa vida e, ao mesmo tempo, de como ela nos ilumina nossos caminhos. E, ao mesmo tempo, junto com toda a tradição da igreja, todo o magistério que interpreta também a Escritura, nós possamos cada vez mais estarmos no caminho verdadeiro, seguro, de quem realmente teve a responsabilidade de constituir o cânon da Bíblia, a Igreja Católica, que escolheu realmente os livros que serão inspirados, e, ao mesmo tempo, que com a sua tradição, de quem realmente esteve desde o começo ali, na Escritura, é que pode também interpretar e entender, dentro do contexto, a Sagrada Escritura. Magistério, a tradição e a Escritura vão nos trazendo essa palavra de Deus, que no fundo é o próprio Jesus Cristo, o Verbo, a palavra que se fez carne e veio morar no meio de nós. Então, Dia Nacional da Bíblia. Que o Senhor nos ajude e cada vez mais nos faça contemplar a beleza desse momento que nós vivemos. Lembramos também que nessa semana, nós no dia 27 de setembro, teremos o Dia Mundial do Turismo e tem uma mensagem do novo dicastério, criado pelo Papa Francisco, dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que fala do turismo sustentável, um instrumento ao serviço do progresso. Turismo sustentável, um instrumento ao serviço do progresso. Também um trabalho pastoral de como fazer justamente esse trabalho com relação ao turismo
e fazendo esse trabalho de turismo, realmente uma evangelização, uma missão para o bem também da nação, também do mundo onde nós vivemos, dessa responsabilidade de um turismo sustentável, que é o tema que foi dado para esse Dia Mundial do Turismo. Esse final de semana, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala mais uma comparação que Jesus faz aqui, na leitura de Mateus 21 a 16a, sobre o reino dos céus. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que para o trabalho de conversão e de mudança de vida, não importa quando nós nos convertamos ao Senhor. O importante é que cada um de nós que se converte, ou na sua infância, ou na sua juventude, ou na sua idade adulta, ou no final da vida, o Senhor nos dá realmente essa possibilidade de caminharmos para Deus, para o céu. Ou seja, recebemos a eternidade justamente como um dom, como uma graça. Não importa quando nós acolhemos a palavra do Senhor, o Senhor nos dá essa oportunidade. O problema é claro, quem demora muito acaba tendo uma vida toda, muitas vezes vida sem sentido, muitas vezes podia ter sido melhor vivida. Mas nós vemos que o reino, não importa a hora que você entrou para a vinha, para a messe, você recebe o reino, recebe a eternidade junto de Deus da mesma forma, o mesmo pagamento, digamos assim, como diz a Escritura na leitura desse domingo. Justamente isso que fala, Jesus contou a parábola, né? O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha e combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Assim ele fez às 9 horas da manhã, assim saiu de novo ao meio-dia, também saiu pelas 3 da tarde e depois pelas 5 da tarde. E encontrou, às 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes a diária de todos, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os últimos, receberam a moeda de prata, que era o dinheiro da diária. Assim, tanto o último como o primeiro recebia a mesma coisa. E aí ficaram, a ideia nossa, distributiva e capitalista também, achamos, bom, que lá trabalhou mais, vai receber mais. Na verdade, receberam a mesma paga, não é? E, então, ou seja, esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E, amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu, não é? Você recebeu aquilo que nós tínhamos combinado, não é? Por acaso eu não tenho o direito de fazer com quem aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Ou seja, a palavra de Deus é muito clara para nós, meus irmãos e irmãs. Tem pessoas que foram chamadas por Deus para desde criança estarem na igreja, caminhar no Senhor. Outros foram chamados no final da vida, já no final. E às vezes as pessoas pensam: bom, eu que cheguei mais cedo, talvez vou receber um céu maior. Nós recebemos da mesma forma, ou seja, temos a mesma graça de estar com o Senhor. Agora a questão é, né, que há uma ideia errada nessa história toda que perpassa muitas mentalidades, achando que estar na vinha do Senhor desde criança seria perda de tempo, seria gozar a vida bastante e deixar para gastar só no final a conversão, se é que vai conseguir isso. Não é? Então, justamente essa ideia que estar na vinha do Senhor é ruim e não é uma coisa boa, né? E a vida no caminho do pecado, do erro, seria melhor. É que está um pouquinho por baixo de muitas questões que existem em relação à interpretação dessa palavra de Deus que nós estaremos ouvindo nesse final de semana. Mas quanto mais cedo se faz no caminho do Senhor, mais a pessoa tem essa paz interior, mas encontra a sua luz em seus caminhos. Há uma ideia errônea, muito errônea, achando que se deve primeiro andar pelo caminho do pecado, do erro, para depois mudar. É claro que alguns acontece isso, né? Grande parte acontece isso, acaba errando na própria vida, mas sempre tem uma oportunidade de conversão. Mas lembrar que quanto mais cedo entramos para o caminho do Senhor, nós somos chamados a estar servindo com alegria. Eu me lembro do Papa, hoje emérito, Bento XVI, que quando se apresentou como eleito Santo Padre, ele falou
que era um simples operário da vinha do Senhor, né? Ou seja, essa consciência de sermos operários da vinha do Senhor. Temos aqueles que foram chamados para servir o Senhor. E essa palavra de Deus, desse final de semana, coloca muita clareza isso para nós, meus irmãos e irmãs. Seja lá o momento que nós somos chamados, se na infância, se na juventude, se na idade adulta ou na velhice, nós somos chamados a dar nosso sim ao Senhor com generosidade e disponibilidade, sabendo que o reino de Deus, né, é a gente que importa, e nós somos chamados a estarmos felizes por termos sido chamados para trabalhar na vinha do Senhor. E na leitura primeira desse domingo, o profeta Isaías fala para a gente viver naquele momento que o Senhor nos chama. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai enquanto Ele está perto. Porque pode ser que a pessoa deixe para a última hora e não encontre. Eu vou me converter no fim da vida. Quem te garante que no fim da vida você se converte? Não é? Porque é necessário que nós convertamos quando o Senhor passa em nossa vida, quando o Senhor passa em nossa existência. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor que terá piedade deles. Volte para o nosso Deus que é generoso no perdão. Aproveitar o Senhor e buscá-lo quando está perto, quando Ele passa em nossa vida. Aquela antiga música do Padre Zezinho, quando o Senhor passar, eu quero estar no meu lugar. Diz ainda Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 9. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quando está o céu acima da terra. Portanto, maneira de Deus nos considerar é diante do nosso. Ou seja, Ele nos chama a qualquer hora da vida para estarmos com Ele. E quanto mais cedo nós dissermos nosso sim, melhor será para nós. O importante é perseverar na vinha do Senhor, caminhar no Senhor. O salmo de resposta depois vai justamente a isso, né? O Senhor está perto da pessoa que invoca. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Será muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Sempre o salmo de resposta vai continuar rezando esse assunto que a palavra de Deus vai colocando para nós. E a segunda leitura, nós mudamos agora para a carta aos Filipenses. Estamos iniciando a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 até o 27, com alguns versículos a menos, não é? Dizendo que Cristo, portanto, quanto mais nós vivemos no Senhor, quanto mais nós caminharmos no Senhor, quanto mais vivemos na vinha do Senhor, Ele vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha mente. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E São Paulo vai dizer, olha, eu sinto até dividido, né, entre ficar aqui ou vou ir para a eternidade. Sim, me atraído para os dois lados. Tenho desejo de partir para estar com Cristo, e que para mim seria melhor, mas se para vós é mais necessário que eu continue, vida neste mundo, que eu continue. Porém, só uma coisa importa, viver à altura do Evangelho de Cristo. Só uma coisa importa, viver o Evangelho de Cristo, à altura do Evangelho de Cristo. É o conselho de Paulo aos Filipenses e é para nós também. Que nesse domingo nós vivamos com Cristo, que nós possamos agradecer ao Senhor quando nos chamou, que nos chamou para trabalharmos na sua vinha, que nós saibamos, meus irmãos, buscá-lo quando Ele nos chamou, que está perto, e ao mesmo tempo agradecer por ter sido chamados. E pedir ao Senhor, Senhor, me deixe trabalhar na sua vinha, continuar trabalhando na sua vinha, que eu possa, nesse coração aberto, cada vez mais fazer o bem conforme a vossa vontade. Uma palavra viva e eficaz, que nós temos no final de semana, que nós somos chamados a ouvir, a acolher na celebração dominical que vamos participar. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse Dia Mundial da Bíblia, já às vésperas de São Jerônimo, que é o próximo sábado, o grande escritor, né, e comentarista da Bíblia e grande tradutor também dos originais para a língua vernácula da época, pensamos, Deus, que essa palavra de Deus seja sempre viva e eficaz. E esse assunto, né, da palavra fazer em nossa vida, iluminar a nossa vida e estudá-la, como foi nesse mês, a primeira carta aos Tessalonicenses, nos ajude cada vez mais a buscar o Senhor, a ter nele a vida plena, para que nele nossos povos tenham vida. É o termo que temos vivido esses dias,
e ao mesmo tempo que nós anunciemos, proclamemos a todos essa boa notícia. Bom domingo para todos, que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.